Sejam bem-vindos ao nosso episódio 24, nós estamos na 6ª temporada e hoje o nosso tema é: o fruto não demora, mas ele chega. E o texto bíblico está lá em Abacuque 2, no versículo 3, que diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. Eu não sei para você, mas para mim, esses devocionais, eles têm sido respostas diárias da parte de Deus. Eu sei que às vezes para você isso é apenas um detalhe, mas para mim não é. Hoje esse devocional é literalmente um brado dos céus para o que eu estou vivendo nesse exato momento. E eu não posso deixar aqui de compartilhar com você o que Deus está fazendo na minha vida, porque isso também serve de testemunho para que você permaneça. Esse texto, ele é poderoso, porque Abacuque, ele recebeu de Deus uma promessa que ainda não havia se cumprido. E pelos olhos de Abacuque, parecia haver atraso, sabe? Mas os olhos divinos, tudo estava acontecendo exatamente dentro do tempo determinado. Deus, ele nunca se atrasa, ele trabalha enquanto esperamos. Existe o tempo da maturação, esses dias nós estávamos conversando sobre isso aqui. Eu quero aqui dizer algo que não adianta pessoas se levantarem para retardar o que Deus deseja fazer. Quem é o homem diante do poder do Senhor? O homem não é nada, ele não pode nada, ele não pode acrescentar e nem retirar dias, nem sobre a própria vida. Imagina parar o que Deus quer fazer. E aí eu quero dizer a respeito das regiões celestiais. Às vezes o inimigo se levanta para atrasar, porque ele quer fazer isso. Mas aquele que anda no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque quem determinou, quem decretou é quem vai fazer cumprir. E qual é o nosso papel? O nosso papel é perseverar. A perseverança, ela é a ponte entre a promessa recebida e a promessa vivida. Quem caminha com Deus aprende que a fé não se sustenta pelo que você vê, mas pela certeza de que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas eu não posso deixar de dizer que talvez a espera pode ser desconfortável quando os resultados não parecem rapidamente. Ou até mesmo surgem algumas dúvidas, algumas inseguranças e até mesmo comparações. Porém, minha irmã, os períodos de espera também são oportunidades para desenvolver a resiliência emocional e espiritual. É você pegar todas as circunstâncias que você está vivendo e transformar essas circunstâncias em uma escada para alcançar aquilo que o Senhor já te prometeu. É você trazer todas essas circunstâncias como literalmente um trampolim para te lançar mais alto e que você seja essa pessoa posicionada para perceber que as circunstâncias adversas, elas são apenas oportunidades para você crescer em Deus e se tornar ainda mais resistente no nome de Jesus. E eu quero trazer aqui para você uma coisa que às vezes a gente fica meio desesperada, não é isso? Porque a demora, ela nem sempre significa negação. E muitas vezes ela representa preparação. Enquanto você espera pela promessa, Deus fortalece o seu caráter, amadurece a sua fé e ensina a sua alma a permanecer firme, sem depender de circunstâncias favoráveis. Você sabe por quê? Porque a vida cristã, ela é feita de vales, montanhas, mas também de desertos. O Senhor está nos preparando para viver coisas ainda maiores. Diante daquilo tudo que nós estamos vivendo, é apenas a preparação.
a preparação das grandes coisas que Deus vai liberar sobre as nossas vidas. E na prática, eu quero falar para você, minha irmã, que está me ouvindo nesse exato momento, continue orando, continue servindo, continue aprendendo, continue obedecendo à voz de Deus, mesmo quando você não enxerga mudanças. As sementes que são plantadas, elas não aparecem de uma hora para outra. Elas são plantadas hoje e elas estão criando raízes invisíveis que sustentarão os frutos do amanhã. Não abandone o processo, porque ainda que você não vê o resultado, ele está sendo forjado. Grandes colheitas costumam ser precedidas por longos períodos de cultivo silencioso. E o meu conselho para você é: constância produz frutos invisíveis antes dos visíveis. Não avalie a sua caminhada apenas pelo que você está mostrando. Deus está trabalhando em áreas que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Então, permanece fiel, porque hoje o que parece silêncio pode estar preparando o cenário para o cumprimento da promessa. E para esse tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta para você. Você continua fiel, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultados visíveis, ou até mesmo respostas imediatas de Deus? Anota aí no seu bloco de notas, com o seu papel e a sua caneta. E eu quero te encorajar, na autoridade do nome de Jesus, a permanecer olhando para os céus, olhando para as promessas do Senhor e se submetendo em obediência extrema daquilo que Ele tem te convocado. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.